Na política, nem tudo é preto. Nem tudo é branco. Para se entender o que acontece nessa capital federal, tem que se entender vários tons. Diversos tons de cinza. E para tomar um café conosco, basta ir ao site e adquirir a nossa canequinha. Acesse lá. A preocupação de Lula, política e economia. Começa agora, Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre, amigas, amigos? Iniciando aí mais um dia, mais um pouco do que houve ontem, que nós tivemos aqui a preocupação de levar para vocês, né, o sentimento da capital federal, que, como já dissemos, ela não está ainda no seu movimento completo, mas já com muita discussão política. E não foi à toa que ontem, né, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já iniciou o dia com a apresentação junto com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Desenvolvimento, para justamente mostrar o programa que foi concebido pelo governo para incentivar a indústria brasileira com uma verba inicial de 300 bilhões de reais. E, além disso, o governo também, por outro lado, né, Rodolfo Lago, continua tendo que se preocupar em como resolver o problema que ontem dissemos aqui, a questão da reoneração ou não da folha de pagamento das 17 setores ou segmentos da economia brasileira. O que está por trás de tudo isso, hein, Rodolfo? Olha, Alexandre, o que parece que está por trás de tudo isso aí é uma grande disputa entre executivo e legislativo pelo domínio, pelo controle do dinheiro público, né? Então, por um lado, você tem aí essa situação, o presidente com essas preocupações aí de avançar, de fazer investimento, então 300 bilhões de reais para alavancar, para impulsionar a indústria brasileira. Por outro lado, essa questão da reoneração dos 17 setores da economia, o governo ali buscando aumentar a arrecadação do dinheiro público. E tem a discussão a respeito do orçamento, né? Do corte das verbas públicas. Quer dizer, o presidente Lula sancionou o orçamento desse ano fazendo um corte de mais de 5 bilhões, 5,6 bilhões de recursos de emendas orçamentárias. Quando você junta isso tudo, você vê que há hoje aí uma grande queda de braço entre governo federal, né, Poder Executivo e Congresso Nacional, Poder Legislativo, por quem tem a chave do cofre, por quem vai ter o domínio da verba pública, da destinação da verba pública. E você tocou num ponto, que aí realmente é o mais sensível de todos, que nós falamos ontem, já na semana passada. Quem hoje é o guardião da chave do cofre é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está numa saia justa terrível nessa cidade. A tal ponto, Rodolfo Lau, que ontem ele deu uma entrevista, já à noite, tarde, naquele programa Roda Viva da TV Cultura, e recuou. Já recuou com relação à questão da cobrança das prebendas, que é justamente a taxação dos sacerdotes. Os vencimentos, né, dos sacerdotes. Seriam salários. Isso, E com relação também à questão da reoneração, não, que está sendo discutida, ou seja, aquela ideia de uma reoneração gradativa, ou seja, mudou um pouco o discurso. E o governo também, por outro lado, é importante a gente levar para quem está lá, que ele está fazendo as suas contrapartidas. Quando ele manda cortar 5,6 bilhões, ele ao mesmo tempo anuncia que o fundo eleitoral de 4,9 bilhão, vamos falar que o mais alto que teve para uma eleição municipal, não foi tocado. Isso mexe diretamente com o bolso dos parlamentares no ano estratégico. Além disso, a questão do orçamento impositivo. Ou seja, os parlamentares, pela primeira vez na vida, não vão ter que fazer negociação com o governo em votação, porque sabem que no meio do ano o dinheiro está liberado, e são 53 bi. Agora, por trás de tudo isso, como você disse, está o poder sobre o orçamento da União. Sem dúvida, né? E aí é bom a gente dizer o seguinte, quer dizer, o governo fez um corte de 5,6 bilhões aí no dinheiro das emendas, cortou as chamadas emendas de comissão, né? Aquelas emendas ali
que são, enfim, discutidas ali de uma forma mais geral pelas comissões temáticas do Congresso, fez um corte, 5,6 bilhões nas emendas de comissão, mas esse orçamento com 47,7 bilhões de reais para emendas orçamentárias ainda continua sendo o maior orçamento da história para emendas parlamentares. Enfim, mas esse corte gera uma nova zona de atrito entre executivo e legislativo com o qual o governo vai ter que se deparar quando o Congresso voltar do recesso. Então já tem ali no Congresso, novamente, em mais uma situação, gente dizendo que o Congresso vai derrubar o veto do presidente nessa coisa. Então, quer dizer, é mais uma área ali de atrito para ser resolvida. Tem a questão da reoneração da folha de pagamento dos 17 setores, essa questão que aí o Haddad já recuou com relação aí aos vencimentos dos sacerdotes, das igrejas, e agora essa questão do orçamento. Então, quer dizer, o ano começa aí, enfim, com executivo e legislativo numa DR. E não tenhamos dúvida, né, Rodolfo Lago, porque é o seguinte, o parlamento, quando tem um problema com o executivo, ele cobra para poder avançar favoravelmente com o governo. E o governo, que a gente tem visto, não somente do presidente Lula, mas também do presidente Jair Bolsonaro, que aliás iniciou esse processo, é o seguinte: quanto mais abrir o cofre, mais o Congresso fica favorável. Vai chegar uma hora que, de fato, quem comanda o país é quem manda no dinheiro, concorda? Porque quem tem a condição de gastar é quem é o responsável. O presidente passa a ser uma figura apenas figurativa. Pois é isso, né? Quer dizer, o que acontece? Essa situação, ela fica, às vezes, meio cômoda para o Congresso, né? Porque o Congresso quer ter a chave do cofre, quer ter o domínio da destinação da verba pública, mas joga a responsabilidade se alguma coisa der errada para o Executivo, porque, enfim, o nosso sistema não é parlamentarista, é presidencialista. E a gente daqui está só observando, mas levando para vocês diariamente o que acontece nessa capital federal, em especial os bastidores, as decisões do poder. Mas daqui a gente encerra, né, Rodolfo? É isso aí, gente. A gente encerra hoje, sempre deixando aquele convite, se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva aí nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.